guitarrista, começando mais um Palhetada Podcast, o podcast do guitarrista, do músico, aquele cara que quer emocionar pelo braço da guitarra e não sabe nem como, mas quer ouvir, ó, pra aprender e quando vê desenvolver todo aquele molho, só tocando acordes mágicos, misteriosos, que fazem o coração das novinhas tudo tremer. Hoje, começando mais um Palhetada Podcast, vamos trocar uma ideia com o Lucas Veigas, Veiga, sem S. Mas antes, Veiga. já te inscreve, deixa o like, compartilha com o teu brother que curte tocar guitarra, curte emocionar e curte pra ver. Se emocionar também. Se emocionar, veio aí. Lembrando que somos patrocinados por Pablo Klein, mestre do feeling, o curso de feeling mais foda do universo sobre feeling no braço da guitarra. Palheta Schultz, MF Mode Custom Pedals, Kairos Pedal Boards e La Rocas Camisetas, ou camisetas La Rocas, caso tu for brasileiro e não fale que nem o inglês, que fala de trás pra frente. Né, Dallas? É isso aí ou não é? Tudo certinho, Léo. A gente esquece que tu tá morando nos Estados Unidos e daí tu tá habituado ao contrário agora, né? Lembrando que eu sou o Leonardo Brambila, @ o Leonardo Brambila. Me falaram pra eu me apresentar, né? Porque as pessoas estão acostumadas a só ouvir o Pablo se apresentar. A gente se esquece de se apresentar. Mas vambora, tudo certo. Quase que eu não chego também. Vim na correria, tá um calorão aqui em Porto Alegre. E ainda bem que o Pablo atrasou, que deu tempo de eu botar um ventiladorzinho aqui virado pra mim, senão eu ia morrer. Vambora, bora. Tá calor aí, Pablo, em Caxias ou não? Tá abafado, mas não ao ponto de botar ventilador, cara. Pode crer. Dentro de casa tá ok, assim, na rua hoje tava bem quentinho, assim. Já vou aqui, ó, no meio do podcast, eu vou te perguntar, amanhã de manhã vai estar por casa ou não? Amanhã de manhã? É. Vou estar por casa, vou sim. Vou dar uma passada por aí, que eu vou com meu pai até Caxias, e daí eu vou dar uma passada por aí pra dar um abraço no Vicente. Boa. Boa. Beleza? Boa. Vamos dar então, e vamos embora, meu. Como é que estão as coisas? Tudo certo, cara? Tudo massa? Como é que tá, gurizada? Tudo bem pra todo mundo aí? Espero que esteja. E vamos pra mais uma edição do Palhetada aqui, hoje com um brother carioca. É carioca, né, Lucas? Carioca. Lucas Veiga, grande guitarrista aí, conheci no Facebook alguns anos atrás aí, cara que domina muito a guitarra e tem uma influência muito forte, influência não, né, ele é muito envolvido com a parte de igreja, não só como músico, né, mas enfim, ele vai contar toda a história dele, como é que é toda a trajetória dele como músico e tudo mais. Como é que tá, Lucas? Tudo certo contigo aí, velho? Certo, sim. Fala aí, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, a gente não faz a boa mínima tarde. ideia da hora que esse povo vai ver isso. Exatamente. Então, de qualquer maneira, cara, obrigado aí pelo convite. Quase que não consegui ter essa honra de estar aqui com vocês, mas porque tenho, né, como o Pablo sabe, por ter ao outro na rede social, eu tenho também uma loja aqui no centro da cidade onde a gente mora, aqui em Saquarema, uma parte aqui do Rio de Janeiro. E nessa loja a gente tem uma livraria embaixo, uma loja de roupa e no andar de cima uma escola de música. E às vezes a gente fica agarrado lá até 8h30, 9h da noite, por conta de algumas aulas, né? Poder ser só na parte da noite mesmo, da galera que trabalha, né? Durante todo o dia. E aí quase que eu não consegui, fora as outras atividades na igreja. Como o Pablo falou, eu sou cristão, né? Então estou sempre muito envolvido assim com a questão da igreja, como músico também. Então é sempre ensaio, saída, ou na própria igreja em si, né? No local aqui, as reuniões. Então, mas estou feliz de estar aqui, cara. Show de bola. Janeiro. Maravilha, cara. Show de bola mesmo. Então, cara, começa contando pra galera aí quem é que é o Lucas Veiga, como é que ele começou com a guitarra e toda a tua trajetória até aí. Não te preocupa em pular detalhes, pode contar coisas engraçadas, escrotas, ridículas, que emocionam. Conta a tua história pra gente, que a gente quer conhecer como é que foi. Beleza. Então, no caso, eu comecei bem cedo, né, cara? Assim, na parte musical mesmo, e por incrível que pareça, ou talvez não tão incrível assim, porque eu já vi bastante história do tipo, eu não comecei na guitarra. Comecei na bateria, aí da bateria depois fui pro teclado, aí do teclado conheci o violão, e do violão, né, por mais que são instrumentos relativamente iguais, mas as aplicações das técnicas e a forma de tocar são diferentes, e aí foi um pulo para a guitarra, né?
E fiquei na guitarra e estou até hoje. Mas eu comecei bem novo, cara, e como eu disse, na bateria. A minha paixão ali por música se iniciou na bateria. E como falei também, por ter nascido numa família cristã, assim, meu pai é pastor, então todo envolvido desde sempre na igreja. Então eu sentava ali numa cadeirinha do lado da bateria e ficava ali fissurado, seco, querendo fazer as coisas e não sabendo, né? Mas foi tudo muito espontâneo, cara. Eu nunca tive aulas em si, vamos botar assim, de me formar em uma instituição. Hoje eu tenho uma instituição, tem CNPJ, tem tudo, mas eu mesmo não me formei em uma instituição. Já dei aulas em instituições, mas eu mesmo sou um músico basicamente que me considero autodidata, porque as poucas aulas que tive foi aulas me ensinando, por exemplo, na questão mesmo da guitarra ou violão, foi aulas ensinando o que era um dó maior, o que era um ré menor, o que era um lá menor, nem o que era um diminuto eu aprendi. Fui aprender depois, quebrando a cara assim, sozinho, né? Estudando, comprando revista, pegando videoaula emprestada. Não sou tão velho, tenho 28 anos, mas Não é na nada época velho, meu. É a mesma idade que eu, fica tranquilo, a gente é bem novinho. Então tamo junto. Mas, tipo assim, eu na minha época, que eu comecei a aprender assim, guitarra lá para os 11, 12 anos de idade, que eu comecei a aprender guitarra, a questão de internet basicamente não era popular ou nem existia. Então era ainda, né? Ainda era um videocassete, era aquelas videoaulas do Kiko Loureiro, do Eduardo da Noite. Tipo assim, a minha experiência, né, na música foi mais esses nomes mais conhecidos aqui no Brasil. Por incrível que pareça, assim, às vezes eu vejo a galera citando vários nomes norte-americanos, ingleses, e que eu às vezes não faço a mínima ideia de quem é. Porque eu conheço às vezes mais músicos realmente aqui da nossa área, e talvez até pela questão também da minha influência cristã, que eu acabo desconhecendo muitos nomes que a galera fala assim, cara, se você não conhece esse cara aqui, então tu não é músico, não é possível. E realmente, assim, com muita humildade e sinceridade, muitos nomes que talvez vocês citem e que com certeza o cara fez história e marca a música, eu, assim, pela minha ignorância, acabo não conhecendo. Mas, assim, na questão musical, uma banda que me influenciou muito forte quando eu estava iniciando a música foi a banda Catedral, que é uma banda conhecida bastante no Brasil. Não sei, assim, se vocês conhecem tanto, mas na época, cara, eu era fissurado por essa banda. As guitarras do guitarrista César, que inclusive é falecido, morreu em 2003, no Rio, na linha amarela. Uma tragédia, assim, porque de fato foi uma tragédia que o cara estava vendo do shopping com a família, cara. E a roda de um carro que estava vindo na contramão soltou, atravessou a via e acertou ele, dando um traumatismo craniano, e o cara morreu e não aconteceu nada com a família, graças a Deus. Ninguém sofreu arranhão, mas o cara sofreu um traumatismo craniano e veio a óbito. Então, assim, foi realmente uma tragédia, doideira. Tinha vindo de um show, aí foi passear com a família, né, longe de casa. A gente que é músico e que às vezes acompanha alguns artistas, a gente sabe, eu já cheguei a ficar um mês fora de casa, tocando, assim, viajando, fazendo uma tour em várias partes do Brasil, e a gente sabe, quando a gente chega, a gente quer estar com a família. E foi o que o cara fez. E aí, infelizmente, nesse passeio veio a tragédia que o matou, mas eu era fissurado, cara, eu era fãzaço do cara, e foi ele a grande influência para mim na guitarra e na música. Entendeu? Certo. Então, assim, claro que eu fiz um resumão, né, cara, mas tem muita história a respeito de como ingressei também profissionalmente, assim, na música. Manda bala, não tem? Até então era aquela paixão mesmo de garoto, né? E, infelizmente, a música
assim, no Brasil, pelo menos. Eu não sei a experiência. Falou que, qual o nome mesmo do queridão aí que tá Léo. fora do Brasil? Léo. Não, tô fora do não, Brasil é- nada. Tá zoando. Tá zoando, zoeira. Não, Zoeira, zoeira. então eu caí na zoeira. Caiu. Sei Boa, boa. fora do Brasil. Ele tá morando fora do Brasil, em Beverly Hills. Em Beverly. Em Beverly. Beverly. Ele é de uma praia, ele mora na praia aqui no Rio Grande do Sul. Imbé é o nome da praia que ele mora. Então, todos vocês, no caso, são aí do Rio Grande do Sul. Uhum. Sim. Todos nós. Ah, tá. Eu sou aqui do... Cada um numa região do- diferente, mas todos daqui. Um da capital, um na Serra Gaúcha e outro no litoral. E o legal, só antes de eu entrar na questão, né, que eu estava falando, é que vocês falaram que está meio abafado aí, e por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul aqui pra gente é tido como um lugar frio. E vocês estão citando que está abafado, mas aqui pra gente que é sudeste, e que inclusive a cidade que eu moro é considerada a capital do surf do Brasil, que é Saquarema, uma cidade que tem praia e as ondas são bem cabreiras, por isso os surfistas vivem tendo campeonato aqui. Uhum. Aqui é uma cidade de praia, como é praia, costuma ser bastante calor, mas aqui a gente está numa época de frio, pelo menos eu considero frio. Às vezes Sim. vocês que estão acostumados com frio, o meu frio para vocês é calor. Com Mas certeza. a gente tá aqui frio, cara. Qual é a temperatura que é frio pra ti aí? Rapaz, chegando nos 20 graus, 19 graus aqui, para mim já tá frio já. Eu tô com blusa de frio, Esse é o nosso abafado hoje. Cara, Aqui tá 23, pelo menos. Aqui faz muito calor, cara. Aqui faz muito... Então, aqui provavelmente agora deve estar 21, 20 graus, e eu tô cheio de frio aqui. Tô com a janela Sim, aberta. ele falou 18, 19 graus, eu disse assim, cara, tá quase morrendo e tá 23. Aqui é tenso pra gente. Você vê, né, como que é a questão de... o corpo se acostuma, né, e se adapta a um local. Aqui é assim, aqui pra gente o normal é 29, 30, 31, 32. É o comum. Abaixo disso a gente já começa a sentir frio. É que engraçado, tipo assim, ele tá com frio, mas ele tá de camiseta de manga curta, tá? Uma coisa que me Não, buga é a que tu não cabeça. tá ligado, mas é que o ar-condicionado tá no quente. Tá. Essa é boa, ar-condicionado tá no quente. Mas aí, cara, o lance, eu não sei se vocês estão ouvindo barulho de colher, Não, tô de boa, tô de boa. Não, tudo certo. A minha esposa tá fazendo comida, então já sabe, Não, né? fica tranquilo. Daqui a pouco vocês vão ver um guri gritando no banho também aqui. Fica relax que faz parte. Rapaz, aí no caso com relação à questão musical que eu estava citando, eu comecei, né, bem novo e como alguém novo, cheio de sonhos, né, de expectativa. E como eu disse, no Brasil, obviamente, às vezes a gente vê fora do Brasil, ou pelo menos a gente ouve, né, que há um certo incentivo em alguns países à questão da música, há aulas de músicas nas escolas naturalmente, não precisa ser cursos particulares, mas a gente sabe que no Brasil não é essa a realidade, né? Assim, de uma maneira geral. Pode ser uma realidade em alguns estados, talvez aí onde vocês moram, talvez seja bem comum, talvez um incentivo, né? Mas aqui onde eu moro, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, cara, não é incentivado, não. É algo bem, até visto de maneira assim, você trabalha com o quê? Você diz assim, cara, eu trabalho com música. Não, mas um trabalho assim, música é algo... Aí você já vê a pessoa já um certo preconceito dizendo assim que música eu não posso considerar bem um trabalho, mas me diz aí, você trabalha com o quê? Não, trabalho com música, cara. Aí, não, mas dá um... Não, tô falando um trabalho, cara, não tô falando um hobby. Não, mas não é hobby não, é o meu trabalho, trabalho com isso. Então a gente vê um certo preconceito. E não foi diferente, obviamente a minha família, no início, não me deu tanto incentivo quando eu revelei para eles que a minha expectativa era no futuro trabalhar com música, né? Então houve alguns conflitos no início, mas por persistência a gente permaneceu e hoje eu tenho uma escola de música na cidade, e aqui na cidade onde
eu moro aqui, graças a Deus a gente é bastante conhecido, não só nas redes sociais, como o Pablo citou. É óbvio que eu nas redes sociais não sou tão conhecido assim, né? Eu tenho um certo grupo que me conhece até relativamente legal. Mas, assim, aqui na cidade, às vezes a gente é bastante conhecido nas redes, fala assim, entre aspas, pessoas, e às vezes na própria cidade não é conhecido. Mas eu, graças a Deus, aqui na cidade tenho um certo conhecimento, assim, e a nossa escola de música tem dado muito certo até por conta disso. As pessoas sempre nos procuram, a gente está sempre fechando novas matrículas. Então, assim, tem dado certo. Que bom que eu insisti e não desanimei por conta, né, do descrédito de algumas pessoas e da falta de espaço que a gente tem, infelizmente, no Brasil. Mas aí, cara, eu com 14 anos, foi basicamente o momento em que eu falei assim, beleza, vou querer trabalhar, né? Vou querer trabalhar com música. Porque você começa a chegar naquela etapa onde você está prestes a terminar os estudos, aí tu ali 16, 17, 18 anos, aí vem, hein, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade de música, uma escola de música. Aí vem os conflitos, né? Ah, cara, música vai te dar o quê? E tal. Mas com os meus 18 anos, eu resolvi entrar na escola de música aqui do Rio de Janeiro, a chamada Elite Musical, que é lá em Niterói. E até então, obviamente, eu só tocava em igrejas, né? Não tinha assim contato com nenhum produtor musical, não tinha nenhum convite, nada do tipo. E nem, basicamente, aula dava direito, dava aula em casa para algumas pessoas curiosas. Eu também não tinha uma didática, nada formado, né? Como hoje tenho em questão presencial. Não tenho como o Pablo, que trabalha aí nas redes sociais. O Pablo é um ótimo representante nosso e até um exemplo para mim também, no sentido de cursos online, no sentido de estar ativo nas redes sociais, acompanhando o tempo que hoje para a gente é isso. As redes sociais, se você deixar de lado, daqui a pouco você não tem espaço nenhum. Então, de fato, a gente tem que estar ativo nas redes sociais, porque não é só uma ferramenta, né, da gente ficar contando piada um para o outro, mas é uma ferramenta de trabalho pesado aí que muita gente tem ficado para trás. E o Pablo tá botando para quebrar e eu preciso seguir esse exemplo aí, expandir os meus trabalhos também para as redes, além de vídeos, né, de somente postar vídeos, como eu tenho feito. Mas aí, cara, eu fui fazer a Elite Musical. Cara, só durei 3 meses lá. Nem concluí. Como eu falei para vocês, eu não tenho formação em uma instituição. Sou músico autodidata. Durei 3 meses. Mas por que eu durei esses 3 meses? Por falta de vontade? É óbvio que não. Tinha 18 anos. Dependia do meu pai e da minha mãe para muita coisa ainda, né? Não tinha um trabalho legal remunerado. E ainda lá em Niterói, daqui de Saquarema para Niterói, cara, é cerca de umas 2 horas e meia. Então, eu tinha que pegar ônibus para poder ir para lá fazer todo esse trajeto. Chegando lá, tinha que almoçar, né, ou fazer um lanche. Então, era despesa de ônibus, de ida e volta, despesa de lanche, fora a mensalidade, que na época era 300 e pouco de mensalidade. Então, mais R$ 1.000 que eu paguei de material, que eram 5 livros e um DVD. Aí, tipo assim, cara, ficou pesado, ficou difícil, eu não consegui manter a rotina devido aos valores envolvidos, né? Aí, o que me restou foi a única opção, sozinho me formar como músico, né? Sozinho me profissionalizar, se eu posso dizer assim. O que me deixa mais confortável em dizer que eu sou um músico autodidata é por saber que o Mozart Mello também né? É óbvio que a gente não está no nível do Mozart Mello, está longe disso, mas o cara e mesmo sendo um músico autodidata, porque ele mesmo já se declarou isso, eu vi ele falando, o cara formou grandes músicos reconhecidos no Brasil e no mundo, né? Como Kiko Loureiro,
Eduardo Ardanu eu não sei, mas parece que o Juninho Afran também, e grandes outros músicos aí. Então, assim, eu fico feliz e mais confortável, cara, porque eu não tô num grupo tão, assim, discriminado, né? Não, velho, não, é que essa parada da formação musical é uma coisa que, claro que tem pessoas que acreditam que isso é algo a se Uma considerar, necessidade. mas não que seja ruim, óbvio que é sempre legal, quanto mais conhecimento, melhor, né? Mas não, hoje em dia, meu, a galera cada vez mais está focada em, em ter resultado, sabe? No resultado, eu disse. Então, tipo, Correto. se tu gera o resultado que o cara busca, velho, o cara tá, tipo assim, cara, azar, o que faz diferença pra mim? Se o cara tá me dando o que eu preciso, eu tô tendo resultado, eu vou mais estudar com esse cara. Tipo, que a gente falou, tu vai deixar de estudar com o Mozart Mello, que é uma referência no Brasil de professor de guitarra, porque o cara é autodidata, não tem sentido nenhum, entendeu? O cara é um monstro da didática na guitarra, entendeu? Até curiosidade, quem faz a parte de lançamento dele é o Rafael Neri lá, ele que abraçou o Mozart Mello e hoje em dia o Mozart Mello tá focadaço no digital também. É que tem coisas que precisam de diploma, né? Tipo, para médico, um arquiteto, um engenheiro, essas coisas precisam de um diploma porque precisa ter um controle, né? Tu não pode botar um médico no mundo sem um controle, digamos assim, que ele saiu Correto. tudo que ele aprendeu. Sim. E, tipo, eu acho que na visão, assim, da música, tu não precisa necessariamente ser diplomado para tu ensinar outras pessoas. Porque depende do teu resultado, né? Depende de como tu transforma. Talvez a forma que tu ensine seja muito mais fácil e aplicável do que uma escola, de uma forma que uma escola, uma faculdade te ensinaria, né? Então, tipo, um diploma para ser administração não precisa de diploma, né? Tipo, eu sou formado em administração, mas eu não precisaria de um diploma para administrar uma empresa. Tem muito empreendedor, é a mesma coisa para música, né? Sim, total. Com certeza. E aí, Precisa ter o controle do negócio. é que bom que eu tô no meio dessa galera aí que de alguma maneira tem conseguido, né, independente de diploma, trabalhar, né? E eu hoje, assim, tenho trabalhado basicamente inteiramente com a música. Como eu falei antes da live, na parte off aqui dos bastidores com o Rafael, que ele me perguntou qual seria a outra live que eu participaria, eu falei para ele de psicanálise, né? De questão terapêutica. Aí ele falou que massa e tal, porque agora, de mais ou menos um ano para cá, que eu comecei a trabalhar também com a questão de terapia psicanalítica, que me formei nisso, né? Mas antes disso, toda a minha renda, tudo foi realmente com base na música. Inclusive o próprio curso da psicanálise, eu paguei com qual renda? A música, as aulas, as gravações, por aí vai. E tu chegou a viver de música tocando ou só através da escola em si? Não, a escola é até recente, cara. A escola eu abri, assim, eu sempre dei aula, né? Vou botar, não é sempre, mas eu dou aula já há bastante tempo, presencialmente. Já cheguei a dar algumas aulas online também, através de algumas plataformas como essa. Mas a escola em si de música aqui na cidade, ela deve ter uns 8 meses só. Então, assim, ela é bem recente. Mas toda a minha vida antes era com base, né, a minha renda era com base em algumas aulas, né, individuais que eu dava aqui em casa mesmo, aqui na sala, ou no home studio que eu tinha, mas eu transferi toda para a loja lá. Uhum. Aí era algumas aulas que eu tinha e a gravações que, graças a Deus, devido a alguns convites que eu tive de tocar com algumas pessoas do meio gospel, eu fiz contato com alguns produtores musicais que gostaram da maneira como eu toco, né, como eu desenvolvo a música e tal. E aí acabei fazendo amizade, né? E como o contato é muito importante, principalmente na questão da música, senão você fica perdido, cara. Você, às vezes, você é muito capaz, você é um cara que é fera mesmo, mas às vezes por não ter contato, por não fazer parte de um hall de amizade legal, você não consegue trabalho.
entendeu? Uhum. Eu vejo muito isso, a galera aí que, cara, que toca infinitas vezes mais que eu. Poxa, que eu me sentiria com vergonha de sentar para tocar com o cara, porque o cara toca muito mais que eu. A técnica é muito mais apurada, o timbre é muito melhor, os equipamentos são muito mais excelentes, mas por conta do cara não ter contato, o cara não consegue trabalho e eu acabo conseguindo, Uhum. entendeu? E então, assim, por conta dessas amizades que acabei adquirindo, eu consegui contato de gravação. Aí comecei a gravar, então era 4, 5 músicas por semana, e como a gente recebe por faixa, né? Então, assim, me ajudava bastante a questão das gravações antes das aulas. Aí eu tocava também com alguns músicos, com alguns artistas muito conhecidos no meio gospel. Aí veio a pandemia, lascou tudo, né? Porque não tinha mais agenda para você sair tocando. Então Sim. sobrou o quê? Sobrou as aulas, sobrou alguns pingos de gravação, porque também a galera começou a ficar sem dinheiro, aí começou a gravação a diminuir. E essas E teve um gravações tu fazia período em que eu casa, fiquei Lucas? Tu gravava em em casa mesmo, no casa. teu home studio? Ah, tá, tu não ia até o estúdio gravar, tu fazia tudo de casa e só mandava pros caras. Não, de casa, de casa. Algumas vezes eu ia, né? Algumas, mas eram poucas vezes, cara. Tipo assim, de 10 gravação, era uma que eu ia. O Uhum. restante eu gravava em casa. O bom da internet, o bom da tecnologia de hoje é isso, né? Basicamente, Sim. você tem tudo dentro de casa ou em qualquer canto. Você grava no quarto, leva o notebook, a placa de áudio, os pedais, a guitarra, acabou. Isso Porque a aí. minha parte de gravação era só guitarra. Eu não produzo, eu só gravo guitarra. Então, toda vez que eu sou contratado para gravar, como semana passada que eu falo agora, né? Eu encerrei a última música na segunda-feira. Eu fui contratado para gravar 4 músicas num CD. Inclusive, o produtor musical dessa gravação que eu fiz, ele é produtor musical, cara, muito respeitado aqui no meio gospel, produz muita gente grande no meio gospel e, inclusive, produz trilha sonora para Globo, para filmes, para comerciais. E o cara virou um amigão meu. Então, ele está sempre mandando gravações para mim. Legal. E eu Show. finalizei 4 músicas dele agora na segunda-feira, me virando entre aulas, gravando. Arrumo um Sim. espaçozinho aqui, às vezes dorme tarde, fico até tarde da loja, porque depois da aula aproveito o espaço que não tem aula depois para poder fazer gravação, né? Porque senão não consigo entregar e eu não posso me limitar só às aulas e abrir mão das gravações, eu tenho que tentar conciliar tudo, porque se eu abrir mão das gravações eu perco contato com o produtor, perco contato com o cantor, perco contato com outros músicos, aí fecho outras portas. Então não Sim. posso ficar limitado só a questão das aulas. Muito legal, cara. Bom. E diz uma coisa, e manda, depois eu pergunto. Não, Vamos era ver. um detalhe, assim, cara, que me bateu na cabeça, assim, que eu tava pensando, acho que veio da psicanálise ali que ele falou também, eu fui me lembrando das coisas. Cara, o podcast aqui, cada vez mais eu acho que me ajudou a ir vendo o mundo gospel de uma forma completamente diferente, no sentido de, cara, eu confesso, assim, abrindo o coração, eu era metaleiro, né, eu tinha cabelo comprido, aquela coisa toda, namorei uma menina que era adventista na minha adolescência e tal, mas para mim era uma coisa meio distante, assim, ainda, sabe? A questão do meio gospel, assim. Eu sempre tive muito preconceito. Ah, banda de igreja. Ah, que banda de igreja que é? Tá louco, tá ligado? Iron Maiden. Eu sempre tive muito isso. Mas, cara, é impressionante como... falando sobre música e tudo mais, cara, a gente tá, acho, sei lá, qual o número do podcast, 40 e poucos já. Se a gente for analisar, cara, é uma minoria que não, que a primeira oportunidade não passou pela igreja, sabe? É Pode muito crer. massa essa porta que a igreja dá, e eu acho que é mais do que uma porta, é incentivo, né? Ela te dá oportunidade e incentivo, tipo, não, vamos tocar, porque a igreja ouve música, ela depende de música, todo culto tem uma música ali, sabe? O hino bate na galera, assim, sabe? Se não for aquilo ali,
talvez não tenha a mesma emoção no culto, assim, sabe? Tem uma importância muito grande, né, cara? Por isso que é um negócio real, E, assim, cara, sabe? tipo, eu confesso que com o tempo eu fui admirando cada vez mais, sabe? Porra, que a fuder. Falando de igreja e metendo uns palavrão. Mas, tipo, que massa, assim, essa função de... Cara, essa função mesmo, literalmente essa função que a igreja tem em dar oportunidade para músico, né? Porque se a gente for ficar dependendo hoje em dia de festival de rock, a gente tá ferrado. Não rola Sim. mais, né? Porque Pior que antigamente era assim às que a vezes gente tem que até surgia as bandas. Não, e às vezes tem até o nome rock, mas quando você vai ouvir não tem nada de rock, lá tem sertanejo, tem funk, tem de tudo, menos Sim, rock. bem Só o lembrado. nome que é rock. É isso aí mesmo. Com certeza. Então, tipo, o podcast começou a me mostrar um mundo que o meu preconceito não permitia, talvez, ver, sabe? É verdade. Até no fim Bem- de semana, ele tava cantando em coral as músicas. eu tava cantando Qual louvor que era, Rafael? Canta, agora vai cantar. a resposta do Thales. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Ó, a Vitória tá cantando. Vai ser. Cara, mas é muito bala, é muito bala. Eu curto, hoje em dia eu curto a full, assim. Mas... Que massa, cara. Ô, Lucas, olha só, eu ia te perguntar um negócio. Coisa que eu lembrei agora da época que eu te conheci no Facebook, lá na época que, tipo, eu ainda não sei se tu segue fazendo, mas era uma época que tu postava direto naquele grupo da Santo Ângelo no Facebook, que eles compartilhavam teus vídeos, tinha uma galera que curtia e tal. Naquela época me chamou a atenção uma coisa, além da tua musicalidade, que eu acho muito legal, que tu era um cara que tu assumia muito abertamente, tipo assim, ó, eu tenho um equipamento simples, é o que eu posso fazer, é o que eu posso ter, e eu tiro o melhor som que eu posso desse equipamento aqui. Isso eu achei muito legal quando tu começou a se expor dessa forma, e tinha muita gente que começou a se inspirar em ti por causa disso aí, tá ligado? Fala um pouquinho sobre essa parada, como é que tu enxerga o lance do equipamento. Eu lembro que tu tinha lá aquela pedaleira Zoom G1, G1, É um G1, X1. G1XON, G1X1, é. aí tinha os pedais é foda, né? Uns pedais da Joio, umas paradas simples, uma guitarra Tajima, uma Strato Tajima. Eu sempre me chamava a atenção, pô, o cara tinha um time bem legal, massa mesmo, com equipamentos relativamente simples, né? Como tu disse, muita gente pode chegar e te dizer que esses equipamentos não são profissionais, tranquilamente, entendeu? Tem gente que pode dizer isso aí, sabe? E tu faz um lance muito legal. Como é que é a tua visão dessa parada toda aí? Cara, tipo assim, eu tenho. Tudo Tem isso que ainda? você citou aí, eu ainda tenho, não troquei nada, cara. Todos os trabalhos que eu faço com tudo isso aí. Eu Show. tenho os equipamentos que eu tenho. No caso, a guitarra somente mudou de cor, porque eu pedi para um rapaz pintar, e o incrível que pareça, o cara que pintou não é luthier, ele é pintor de carro. Ele pegou a tinta que ele pinta os carros dele e pintou minha guitarra. É um pintor de guitarra autodidata. Pode crer. Então, assim, a minha guitarra, cara, é toda original, não modifiquei captador nem nada, é uma TG 530, que até um tempo atrás ela estava sendo vendida a 500 conto no Mercado Livre, cara. Eu olhei assim, aí para vocês entenderem tipo assim, a simplicidade do equipamento, o próprio cantor que eu acompanhava, que foi por onde eu conheci o produtor musical, o Jefferson, que produz essas trilhas sonoras que eu falei, que eu trabalho bastante com ele. Ele próprio falava assim, hein, tu ganhou essa guitarra onde? Quando você comprou chiclete, veio de brinde? Ele ficava me zoando, dizendo que tu comprou uma balu ali, a guitarra veio de brinde, né? Nossa Senhora. Aí eles próprios me zoavam, porque de fato era um equipamento simples, mas graças a Deus nunca me impediu, assim, de trabalhar. Os caras me respeitavam aberto, me zoavam como toda banda, como todo amigo, né? Sim. Mas, assim, eu conseguia, de fato, fazer o que você falou no início. Independente de ser formado ou não, se você consegue dar conta do serviço, é isso que importa. E eu conseguia, né? Dar conta do serviço. É que nem aquela propaganda da Pepsi nas antigas, que botava a Coca e a Pepsi uma do lado da outra, os caras tinham que experimentar e dizer qual que era qual. Se tu pegar o cara tocar ali de olhinho fechado, né? O que importa é emoção. Que guita é essa? Pode crer. Eles ficavam me zoando porque eles sabiam o preço da guitarra, né? Mas o som que eu conseguia
tirar com ela, assim, realmente era bem legal. Eu tiro com ela, porque eu tenho ela até hoje. E como eu falei, a pintura dela atualmente é uma pintura de carro, né? De Tem tinta que usada largar em que é uma carro, cara. pintura automotiva exclusiva para guitarras. Pode crer, vou lançar essa frase aí. Exclusiva para guitarras. Rapaz, aí, tipo assim, até hoje eu tenho, cara. Os pedais que eu tenho é um Tube Drive da Furman, aí depois um Overdrive da Fire, aí um American Sound, que eu uso o tempo todo ali com um preamp, como simulador, tá sempre ligado para tudo. Nunca desligo ele. Aí depois dele o Atlantic Nux, da Nux, né? Eu acabei de falar. Sim. Que é um pedal que tem reverb e delay. Ele tem 3 tipos de reverb, 3 tipos de delay. E o legal é que eu consegui, né, um patrocínio da Nux. Já tem mais ou menos 3 anos que eu estou como endorse da Nux e da Deval, que é a distribuidora da Nux do Brasil, no Brasil. E toquei pela Furman na Feira Music Show em 2018. Toquei depois de 2000. Aí foi aí que eu fechei a parceria com a Nux. Foi na própria, eles me viram tocando, né? A gente começou a dialogar. Aí na feira seguinte, 2019, eu voltei já tocando pela Nux. Aí me apresentei lá como endorse da Nux. E obviamente. Não conheceu 2020, o Faísca lá? Rapaz, eu não dei sorte porque eu toquei, tipo, na sexta, ele tocou no sábado. E como é São Paulo, eu moro no Rio, a distância é 7 horas de viagem. Aí eu não consegui ficar lá, entendeu? Aí tive que voltar para casa, né? O gasto é muito grande, é uma despesa muito alta para se manter lá. E os outros compromissos que eu tinha aqui também, que inclusive era até uma gravação de DVD. Eu toquei lá no sábado, no domingo eu tinha uma gravação de DVD aqui no Rio, então tive que ir tocar e voltar. Aí, cara, o Atlantic Nux e depois a G1X1. É o que eu tenho até hoje, cara, não mudou nada. Tudo que você me viu lá tocando os equipamentos são os equipamentos que eu tenho até hoje e uso nos meus trabalhos. Cara, e o massa é que hoje em dia dá pra tu ter essa simplicidade toda e ainda engrossar o caldo, né? Tipo com a MF Mode Custom Pedals, né, cara? Tu vai lá, faz uma modificaçãozinha, o negócio já fica, porra, nem parece o pedalzinho que eu tinha antes. Parece gringo o negócio. Pode crer. Aqui é assim, né, meu? Perdeu a chance, o merchan entra rasgando, tá ligado? Inclusive, cara, experimenta num só que tu vai querer modificar todos os teus pedais. Eu mando amanhã, pra tu. Não. O Marcos assiste todos os podcasts, meu. Todos. Ele sempre me comenta. Legal aquele podcast esse aqui. E com certeza ele vai... Lucas, de repente ele tem contato contigo. Tô precisando, tô carente. Mas, cara, até hoje eu tenho esses equipamentos aí, cara. E assim, pela graça de Deus, não tem me impedido de trabalhar, entendeu? Sim. Até hoje eu tô nessa tecla aí. E é óbvio, assim, se você tá militando para ter equipamento simples e por isso você não troca, é óbvio que não. No início é porque é o que eu podia ter. É o que eu ia perguntar. Né? Sim. É porque é o que eu podia ter. Só que como hoje eu posso ter equipamentos melhores, posso pelo fato de ter conseguido conquistar uma loja, pelo fato de hoje ter bastante alunos. Então, né, entra uma renda maior e poderia sim investir em equipamentos melhores. Mas no momento, cara, eu estou conseguindo dar conta assim de todas as exigências que as pessoas têm me feito, né, quando eu toco para alguém, o próprio produtor. Então, assim, eu não vejo a necessidade no momento, né? Seria mais uma vaidade. Porque o que eu preciso eu já tenho. Então, eu não vou gastar. Sim. Quando houver uma exigência a mais e falar assim, cara, eu preciso desse efeito e eu não tenho, aí eu não vou ter outro jeito. Para mim não perder o trabalho, vou ter que investir. Tu é um cara realmente
vamos dizer assim, abençoado por não ter esse fetiche, né? Porque, cara, é muito, muito fácil o guitarrista cair nisso, né? Tipo assim, entrou uma grana, cara, normal. Tipo, o cara não precisa, de repente, de uma guitarra mais cara. Se o trabalho a demanda tá sendo suprida com o que tem, beleza. Mas aquela coisa, tipo assim, cara, mas aquela vontade de pegar um instrumento novo, sabe? O pedal novo, ter um som diferente. Vontade e não necessidade, né? Total, sabe? E a maioria dos guitarristas caem nisso daí, sabe? Então, tipo, tem um cara diferenciado nesse sentido que consegue, tipo, se manter focado, vamos dizer assim, né, na demanda. Assim, o que eu preciso tá sendo feito, pro que eu preciso, tá tudo rolando de boa, e é isso. Então, muito, muito legal. Admiro. Eu não consigo ser assim, tão frio assim. Não, mas quando quiser fazer um upgrade sem precisar investir muito, né? MF custa um pedaço. É real. Vale, o bagulho é barato. A gente tá falando zoando e tal, mas aquele dia a gente teve um podcast que a gente gravou com ele lá. E, cara, o Pablo tem usado direto os pedais aí, mas pelo que eu percebi da parada, é bizarro como melhora o pedal, né? E por pouco investimento. Demais, investimento muito baixo e, tipo, tem como ter um equipa bala com pouco investimento. Só com a modificação. Né? E ele tem feito umas descobertas, assim. Ele começou modificando só Boss e Oliver, que são os mesmos circuitos, né? E agora ele tá pegando assim... um Oliver Chorus. Eu tenho aqui, o que eu tenho, modificado por ele. E ele começou a fazer o seguinte, começou a pegar agora uns pedais, tipo, da Landscape, da Honor, fabricantes nacionais, sabe? E abre os pedais e, ele desvenda o circuito e modifica e o pedal vira um canhão. É um negócio surreal, assim. Um pedal que... Não, o cara, tipo assim, é impressionante. O diferencial dele que a gente conversa sempre é que ele não é só um cara que manja de eletrônica, né? Ele é um músico que aprendeu eletrônica para poder modificar pedais. Então, ele tem ouvido musical, frequências, ele sabe assim, esse pedal aqui... mas tá o circuito lá dos engenheiros da Boss, é isso aqui, mas tipo assim, cara, mas esse componente tal, essa pecinha aqui, esse capacitor, se tu trocar, vai trazer mais médio, sabe? É esse nível de conhecimento do cara. Então, por isso que ele pega um pedal que, na boa, tá por R$100 no Mercado Livre, às vezes. Tem esses pedais da Honor por 100 pila no Mercado Livre. Ele vai lá e pega o pedal e deixa o pedal um animal, o timbre, entendeu? Então, esse conhecimento musical dele realmente faz uma diferença muito brutal, assim. Pode crer. O fato que você falou dele ser um músico, isso está fazendo com que ele tenha um diferencial de outros técnicos aí, porque ele tem um ouvido aguçado para diferenciar frequências e tal, que supre as nossas necessidades e as nossas vaidades também, vamos botar assim. Total. Massa. Total, muito legal. É muito bacana isso. Mas é difícil até, eu não sei como é que foi para ti sustentar essa coisa, porque, cara, eu, por exemplo, nunca fui um grande guitarrista, nem nada disso, mas até, tipo, hoje eu tenho uma guitarra, tenho uma Golden, que o Henry, que é nosso colaborador aí, tá mexendo nela e tudo mais, que ele queria treinar a luthieria, a guitarra tava precisando e tal, daí eu entreguei pra ele lá, ele tá mexendo na guitarra, tá mudando o captador, tá fazendo um monte de coisa. Mas, tipo, eu não toco pra nada, eu não gravo som, eu não tenho banda hoje, não tenho nada, sabe? Mas eu sonho, por exemplo, com uma Epiphone. Sabe? Que é uma guitarra que eu toquei, eu curti tocar, mas eu sei que eu não teria necessidade nenhuma de ter, sabe? Mas, se eu pudesse, eu compraria ela, entendeu? Tipo, hoje, assim. Mas é vaidade, sim. É mais vaidade do que necessidade, porque necessidade eu não tenho nenhuma. O que me importaria é fazer um som, entendeu? Mas cara, eu não sei se vaidade é um termo muito, muito adequado, porque, tipo, tu não tá querendo ter uma guitarra para mostrar pros outros, assim, eu acho que é uma satisfação pessoal, eu não sei se a satisfação pessoal vai se encaixar como vaidade, né, cara? Sim. Qual outro termo que a gente podia utilizar que não... Eu acho que vaidade pra mim não tá fechando na minha cabeça, menos vaidade, tipo assim, pra mim Putz, me ajuda? O que poderia ser? Sei lá. É um tesão pessoal. É um tesão próprio. É bem isso, é uma satisfação pessoal mesmo. É uma satisfação pessoal. Eu quero ter esse daqui, mas eu podia ter uma de 200 pila.
não ia mudar Total. nada na minha vida, tá ligado? Satisfação Nada, pessoal. nada. Essa é a expressão, Léo. Obrigado, Léo. Satisfação pessoal. É isso Mas, aí. mas eu, tipo, eu entendo também que no mundo, isso, se pra mim é mais ou menos assim, no mundo de quem, porque músico, guitarrista, infelizmente tem essa questão de estar julgando o outro sempre, né? Sim. De tipo, eu olho ali, tipo, vou te ver gravando o DVD, o cara, gravando de Tajima, pelo amor de Deus, né? Vai tomar uma vergonha na cara, tá desmerecer o ligado? trampo do Sim. cara por uma coisa simples, né? Sim. E tipo, ele não tá prestando atenção no teu som, ele só tá prestando atenção na tua guitarra, Sim. sabe? Então, Tipo, qual é a equipa que tu tem ali, sabe? Então, sim. conseguir sustentar esse posicionamento, vamos botar assim, e esse sentimento de tipo assim, pô, tem um cara o tempo todo te julgando, mas, cara, tu no final das contas, tu tá entendendo que tu não precisa mais daquilo, sabe? Mais do que aquilo ali. Cara, tá top, olha só o som que eu tiro. Sabe, tipo, daqui a pouco eu compro uma Fender aí e o som caga todo. Sabe, tipo, sei lá, pode acontecer, né? Não Cara, é uma coisa... é uma analogia que eu brinco, né? Tipo assim, ó, é a mesma coisa alguém que, sei lá, curte leitura, chegar e dizer assim, viu Machado de Assis? O cara usa caneta Bic, velho. Pelo amor de Deus, cara. Caneta Bic, sabe? Pra escrever o livro, pelo amor de Deus, né? É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, o resultado que a história, o que tá sendo contado, o cara tá cagando, entendeu? E a mesma Pode coisa. crer. Pô, o cara tá gravando um DVD com um artista massa, entendeu? Eu tô tentando não falar muito palavrão. Um artista massa e sonzeira e tal. E daí o cara vai lá e critica a guitarra porque é Tajima, sendo que a Tajima já não é mais motivo de preconceito há bom tempo, entendeu? Eu comprei um violão Tajima fazem poucos dias, porque era um puta do instrumento, entendeu? Tajima, se estiver vendo a gente, olha nós aqui. Um baita do violão, cara, muito massa. Então, foi-se o tempo, sabe? Eu acompanho uma galera, tipo a Marília Lima, acho que é o nome da menina que eu acompanho, que ela agora virou endorser da Tajima, lá, tá junto com os caras lá, junto com o Cacau Santos, a galera toda. E, pô, ela tem uma guitarra, uma Strato, cara, é muito legal, teria tranquilamente aquele instrumento que ela tem. Então, foi-se o tempo, assim, que o cara fala assim, Tajima é que nem falar de uma Janine nos anos 90, sabe? Virou um instrumento nacional que é referência. Todo guitarrista quer ser endorser da Tajima, tá ligado? Dificilmente alguém que não gostaria de ter uma oportunidade dessa. Então, virou uma referência, esses instrumentos, de forma geral, feito para quem está começando, mas tem instrumentos de alto nível também, cara. Então, Com certeza. é besteira total, galera, esse julgamento. Mas da classe, né? Meu guitarrista, por natureza, tem, né? Por enquanto. Tomara que mude, né? Tomara. Estamos aí para fazer a mudança. Não, isso aí, nossa parte a gente faz. A gente faz mesmo. A gente vai ter que meter uma hashtag, ó, senta a lenha no julgamento. Cara, e tu, Lucas, tipo, tu já teve a oportunidade de, tipo, viajar tocando, assim, fazer algum tipo de torneio ou não? Sim. Eu cheguei a ficar um mês fora de casa, assim, o período mais longo, né, fora de casa, viajando. Já fiquei uma semana, 15 dias, 2, 3... Mas, assim, o período mais longo foi de um mês. Eu fiquei... e foi logo, cara, tipo assim, foi num tempo onde eu tinha pouco tempo de casado. Eu tenho 6 anos de casado. Aí eu acho que eu tinha uns 2 anos de casado só. Aí eu fiquei um mês fora de casa. Quando eu fui para São Paulo. Aí a gente rodou São Paulo quase todo, assim, tocando todos os dias. Aí depois a gente foi para Rondônia, foi para o Acre, aí fui para Brasília. Tipo assim, foi bem legal, cara. Foi um rolezaço. E teve foi top. E o melhor de tudo é que, como você está indo como músico contratado, além de você ter o prazer de estar trabalhando com algo que é prazeroso para você, que não lhe dá, tipo assim, desgaste, né? Há desgaste, mas não aquele desgaste que você tem trabalhando no mercado, que você tem trabalhando numa farmácia, num bar, alguma coisa. É um desgaste sorrindo, prazeroso, né? Que você trabalha sorrindo, exatamente. Aí, além de ser um trabalho que você trabalha sorrindo, você tá viajando ali, tipo, com tudo pago, cara. Isso é muito legal. Quem não sonha viajar com tudo pago, passagem de avião
paga pelo contratante, é hotel, é restaurante, aí você conhece vários lugares que você não precisou, assim, ter um investimento financeiro seu, do seu bolso. Pelo contrário, você recebeu para estar ali. E isso é massa, cara. Então, assim, é um dos benefícios de quem consegue ter esse tipo de trabalho, esse tipo de espaço, assim, né, cara? E eu fico, assim, feliz, porque eu conheço pessoas hoje que eu não fazia ideia que eu um dia conheceria lugares. E nada disso, cara, me modifica como pessoa, no sentido, agora, assim, de vaidoso, de soberbo, de alguma coisa assim do tipo, de maneira nenhuma. Cara, pelo contrário, como eu falei, existem pessoas muito melhores, como, por exemplo, o Pablo. O Pablo é muito melhor que eu, cara. E falo isso sem... Cara, o que é ser melhor pra ti? Se tu me colocar, tocar o repertório que tu toca, eu não vou tocar, velho. Daí não sou melhor que tu. Então, não, isso é muito relativo, muito relativo. Talvez analisando assim, é óbvio que há coisas que talvez eu seja melhor que você, outras que... Mas talvez, no geral, o meu olhar como músico, eu considere que você, no geral, tenha algumas capacidades que sobressaem. Mas aí, cara, tipo assim, como eu falei, eu reconheço que há muitos músicos que poderiam estar no meu lugar fazendo um trabalho muito melhor do que eu, mas, enfim, talvez, como eu acredito em Deus, Deus escolheu para que eu estivesse ali por outros propósitos que não fosse somente tocar, né? Mas é isso que eu ia Porque dizer, nessas cara. viagens a gente não somente toca, né? Há outras coisas que acontecem durante a viagem. E Mas o nem fator sempre humano, está num o fator lugar humano somente por tocar. é muito considerado o fator humano, né, Lucas? Tipo, o cara com o qual tu trabalha, o cara não tá só querendo o músico Lucas, entendeu? Com certeza ele quer a pessoa Lucas, entendeu? O cara que chega o cara que chega no horário, entendeu? O cara que vai lá e não enche o arranjo de coisa que não precisa, entendeu? O cara que, enfim, que tem um bom relacionamento com a galera da banda, que respeita todo mundo, sabe que todo mundo tá fazendo um trabalho em prol de uma coisa maior, sabe? E é isso, entendeu? Essa visão de que é só a musicalidade que conta, já caiu por terra há muito tempo, né, velho? Hoje em dia os caras estão até ligados, que é muito mais fácil tu pegar um músico, às vezes, não é o teu caso, tá? Não tô dizendo que é isso, mas um músico que faz o feijão com arroz, entendeu? Faz o que precisa, ok, vai fazer só o que precisa fazer, e seja um cara fácil de trabalhar, de lidar, entendeu? Responsável e tudo mais, do que um cara que é um megalomaníaco do instrumento, tá ligado? Que toca com os dentes, que joga a guitarra pra cima, diabo 4, e o cara é um pé no saco, sabe? Um cara que ninguém gosta, um cara petulante, um cara que se atrasa. Então, o fator humano, sabe, e profissional, tá, na maioria das vezes, cara, vou dizer assim, hoje em dia, que dá pra dizer assim, que quase sempre tá acima da musicalidade, salvo raras exceções que eu não vou saber nem dizer quais são, mas sempre tem, né? Então, eu acho que essa preocupação não tem que ter, velho, nem essa visão, tipo assim, de tipo, dizer que, te juro, assim, sendo bem sincero contigo, me incomoda um pouco te ouvir falar isso, assim, sabe? Que tu falou 2, 3 vezes já, assim, porque o cara é melhor que eu, assim, cara, desapega disso, cara, desapega, faz música que segue fazendo que é boa pra caramba e o resto é o resto, segue a parada do jeito que tá massa. Pode crer, cara. Tipo assim, realmente essa questão humana é fundamental, porque ninguém quer estar do lado de alguém que tá pesando o seu dia, né? Total. Que tá sendo tóxico para você. Mesmo a pessoa sendo excelente em questão profissional, mas a pessoa é péssima em questão de como ser um ser humano legal, né? Um ser humano atrativo. E graças a Deus, cara, eu tenho conseguido aí boas amizades, pessoas que também são excelentes para o meu dia, pessoas que são também excelentes para mim como pessoa, que me acrescenta demais. Aí eu fiquei, inclusive teve uma certa vez que eu cheguei a ficar uma semana fora de casa por conta da gravação de um DVD, onde a gente ficou totalmente isolado uma semana, com os produtores musicais, com o pessoal das câmeras, para poder não somente finalizar o processo da música, eu até participei da montagem dos arranjos, não só fui como um músico guitarrista
ali para poder tirar algo já montado. Não, eu participei da montagem basicamente de todas as músicas, inclusive aquele meu instrumental Atmosfera foi gravado lá nesse lugar. Só que no YouTube só tem o áudio, né? Mas toda a gravação foi feita ao vivo lá no espaço onde a gente gravou esse DVD. Eu aproveitei o produtor musical, os equipamentos, os músicos, passei para eles na hora e a gente fez uns 2 ensaiozinhos na mesma hora, assim, passamos 2 vezes a música, os caras tudo fera, né? Pegou rapidinho e gravamos e foi o instrumental meu, de minha autoria, que basicamente assim bombou, cara. Que toda vez que as pessoas ouvem, as pessoas falam que se emociona, que as pessoas falam que baixam para poder ficar, faz parte da playlist deles. Eu toquei lá na Music Show, a galera pediu repetição. Então, assim, e foi gravado nesse ambiente que eu falei para vocês, que eu fiquei 1 semana fora de casa, minha esposa nem foi. Foi só eu, e ficamos lá retirados. Foi até na cidade aqui chamada, aqui não, né? Na cidade no estado do Rio chamada de Tanguá, que foi aonde é o centro da Ordem dos Músicos do Brasil. Aí eles separaram o local, montaram todo um cenário lá num sítio que é da OMB. E aí a gente gravou lá. Aí eu aproveitei e... Tá? Bem pensado, né? Tá todo mundo aqui. Deixa eu passar uma musiquinha pra vocês rapidinho aqui. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Tô rapidinho, vamos gravar ali. Dá play, dá rec aí, mano. Cara. Mas... Aí depois, até convido vocês, depois dá uma ouvida lá. A Atmosfera Lucas Veiga. Certo. Que ficou bem legal, cara. Tá no teu e canal? foi ao vivo, tá no meu canal. Como é que é? Já fala aí pra galera seguir. O canal Lucas, tudo é Lucas Veiga Guitarra. Instagram, Lucas Veiga Guitarra, YouTube, Lucas Veiga Guitarra, Facebook, tudo é isso. Já vou te avisar, o Instagram que tá linkado lá no teu canal não é o teu mesmo. O meu? Tá indo para um Instagram de Lucas_Tamires, uma coisa assim. Tá errado lá. Que loucura, cara. Vou ver isso aí correndo. Já vou te avisar. Tô perdendo seguidor. E nessa turnê tu fez com uma banda gospel? Foi. Basicamente todos os trabalhos que eu fiz até hoje foram todos trabalhos gospel, mas até por escolha própria mesmo, porque eu já fui assim, procurado por pessoas, mas eu sempre neguei esses trabalhos, assim, mais por uma questão, não de preconceito, mas uma questão pessoal, assim, onde eu vejo a música, como a gente costuma muito falar na questão gospel, não só como uma questão profissional, mas também ministerial, onde eu vejo a música para mim também como um ministério. Então, eu me separei para essa questão ministerial, então não trabalho, tipo assim, não aceito tudo, eu escolho. Sim. Tu vai para onde tu te sente bem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu vou para onde eu acho que me convém. Claro, perfeito. E eu ia te perguntar, tipo, essa turnê, daí nesse caso, tá? Porque, por exemplo, que nem eu te falei, eu tinha namorada que era adventista, eu ia ali na igreja e tudo mais com ela, e eu cheguei num show que aconteceu na igreja. Essa turnê acontecia em igrejas ou acontecia em casas de show mesmo? Era dividido. Algumas eram em igrejas, outras eram em casas de show, outras eram em retiros, onde era montada toda uma estrutura mesmo, com a galera dedicada, nada fundo de quintal, um negócio bem legal mesmo, pessoal dedicado, que a gente... Tanto é que foi 1 mês, né, cara? Quem é o artista? 1 mês. É um artista ou uma banda? Não, era um artista que, inclusive, era o nome do ministério é chamado Unção Sem Limite, Pastor Neilando. Ele, na época, ele estava pela gravadora Oni Music, que foi pela gravadora que a gente fez essa turnê, que é a mesma gravadora hoje do Fernandinho, que é um cantor muito conhecido no Brasil todo, Diante do Trono. Eu esqueci, tem um monte de cantores aí que estava nessa gravadora, não sei se ainda estão, né? Mas o Neilando, ele estava por essa gravadora e a gente fez essa turnê. Aí foi, cara,
essa turnê foi braba mesmo, porque, ó, o empresário do cara acompanhou, o produtor musical, que é o Jefferson, na época, ele acompanhou, e, tipo assim, e o convite, me permitindo contar aqui, como aconteceu para mim estar com eles. Até então, eu não tinha porta nenhuma aberta para poder tocar com artista nenhum. Era só aulas que eu dava. O que aconteceu? Ele veio em uma festividade na igreja que eu congrego, uma festividade jovem. E ele não veio convidado, ele veio como um visitante acompanhando o rapaz que traria a mensagem da noite, né, o pregador, que a gente costuma falar. Ele veio como amigo, sentou lá no meio do público e tal, de boa, e nisso eu tocando durante o culto, né? E aí, cara, ele falou que se emocionou me vendo tocar, né? Pela minha musicalidade, assim, nas palavras dele que eu tô falando. Não que eu me considere alguém musicalmente emocionante, mas ele Não, mas tu é assim, falou. velho. É assim. Agradeço, cara. Eu fico feliz aí. Não, de verdade mesmo, porque várias pessoas dizem isso, né? Mas, assim, o que eu tô falando para que não achem, pô, o cara é soberbo, o cara tá falando... Não, entendo perfeitamente. Tá entendendo? Não, É bom, às vezes a gente até ter cuidado. Pode saber que é. Palavras dele. Ele falou, cara, você me emocionou quando você tocou aquela música ali, cara, eu chorei ali. Eu sou da gravadora, até então não o conhecia, porque ele ele é tipo igual esses artistas, igual o Rafael falou também no momento que estávamos offline, de bandas que é muito conhecidas na região, que é estourada, por exemplo, a banda é estourada no Rio Grande do Sul, mas não a nível Brasil, é a nível estadual. E ele era tipo esse cara que em Rondônia, no estado todo de Rondônia, Acre, parte norte, o cara, ele era conhecidíssimo lá, muito respeitado, lotava os locais e tal, mas aqui, para o estado sudeste, ele não era. E a gravadora trouxe ele para cá nessa intenção, de torná-lo conhecido aqui, e lançar o trabalho dele aqui. E foi aí, ele falou, cara, o meu empresário está vindo morar aqui, eu já vim na frente, o meu empresário está vindo morar aqui, o meu produtor musical também está vindo, e a gente está sem guitarrista. A gente tem baterista, baixista, tecladista, que é o produtor musical, mas a gente está sem guitarrista. E a gente vai fazer uma seleção, tal dia. Você aceita participar? Eu falei, claro, com certeza, eu sonho por isso e tal. E fui. Aí chegou o dia, né? Chegou o dia onde eu fui lá para Itaboraí, que foi onde aconteceu essa seletiva. E aí foi me passado uma música do repertório novo dele, um solo brabo, cara. Um solo doido mesmo, cara. Solo difícil, eu fiquei, tipo assim, quebrando a cabeça para tirar, ainda mais que não tinha tablatura, não tinha partitura, foi tudo no ouvido. Então eu tive que toda hora repetir, tinha umas partes rápidas lá, que, né, é rápido, você não tem como... Mas é um teste, né, cara? Os caras já te lançam assim, ó, te vira, meu galo. Vai. Cabreiro, cara. E a música já começava com um riff lá louco, lá um negócio. Aí chegava no meio, tinha um solo brabo, mas eu consegui tirar. Aí cheguei no dia lá, consegui executar e tal. Aí o produtor musical dele, no final, chegou para mim e falou assim, cara, curti muito. Poxa, já tinha um tempo que eu não tocava com uma galera tão boa, espontânea, com uma vibe tão suave assim. Para mim tá aprovado. Vou falar pro Neilando que eu preferi e achei que você foi a melhor pessoa aqui das opções. Por mim, tá fechado. E como ele era o produtor, era basicamente ele que mandava na banda. O Neilando só confirmava. E foi o que aconteceu, cara. E aí, daí em diante, a gente virou super amigos e tipo assim, eu entrei pra banda numa semana, na outra semana eu comecei já a viajar com ele. Legal. Foi meteórico. Foi um negócio... Que legal, velho. Muito massa mesmo. Uma realização pra mim. Vai lá, papo. Não, manda, depois eu falo. Mandei. Não, é que eu te perguntei sobre isso, cara, porque, por exemplo, aqui
nesse show que eu fui na igreja, ah, velho, foi a primeira vez que eu vi um magrão tocar batera no teclado. Tipo, a igreja não tinha como ter uma estrutura ali, ia ficar demais meter uma bateria, tá ligado? E, cara, o louco destruiu tocando batera no teclado mesmo, sabe? Pô, era um teclado ele tocando batera. Meu, eu fiquei apavorado. Na época eu era metaleiro, né? E aí olha o cara, tipo, meu, não tô acreditando que esse louco tá tocando tudo isso nesse teclado, tá ligado? Mas, tipo, fazia as viradas de bateria, dava pra ver ele aqui, ó. Metendo no tecladinho. Caramba! Se fosse ao vivo mesmo, não seria tão linda a performance como foi no teclado. Meu Deus do céu! Eu até tinha um tecladinho pequenininho em casa, quando eu cheguei em casa, eu fui tentar tocar uma bateria no teclado, mas não é bem assim. E aí, tipo, como é que faz pra tipo, essa questão que tem igrejas que são maiores, tem igrejas que são menores, né? Eu não tipo, tu fazer essa turnê, vocês levavam uma certa estrutura ou dependia da estrutura do espaço e tal? Assim, cara, como era uma turnê também por questão de gravadora, já existia todo umas certas exigências antes para poder, em questão de estrutura, né? Não de alimentação nem nada. Tinha, óbvio, alimentação, mas não existia essa questão de exigência. Tem que ter uva, tem que ter morango, nada disso. Tem que ter comida braba, carne, hambúrguer, o cara era tudo tudo esfomeado, né? E eu no meio também. Mas, assim, questão de estrutura, de som, sim. Nada também exigente demais, porque é questão de igreja, né? Mas existia uma mínima exigência para que a gente conseguisse executar, né? Até porque nem tudo costuma, às vezes, ser ao vivo, né? Às vezes tem que lançar um samplezinho ali com um efeito que você não tem como ao vivo dar conta. Porque numa gravação é gravação. Você grava 8, 10 guitarras numa linha só. Numa música só, melhor dizendo. Agora, ao vivo, como você toca 10 guitarras? Você é um só. Então, tem coisa que, se realmente a exigência é sair como está no CD, então tem que ter um samplezinho por fora. Mas quando a exigência, não, é tudo mesmo. Aí a gente enxuga o que tem que enxugar e senta a ripa. Mas era muito gostoso, cara. Era, poxa, assim, tinha que voltar para casa porque você tem esposa, né? Tem casa, tem que voltar mesmo. Mas como músico falando, a vontade era de estar tocando, porque a galera era boa, uma amizade boa, te dormia de madrugada rindo, contando, fora as bobeiras que acontecia, né? De coisas, de evento, né, que acontece, que você... imprevistos engraçados, fotos loucas, pessoas que, enfim, que gera muita graça e a gente ficava contando, relembrando. Há coisas também de tocar mesmo, né? Então era muito legal, sim, cara. Que massa, velho. Eu ia perguntar mais ou menos o que o Rafael perguntou, só que mais voltado para o lance da guitarra. Se durante a turnê toda, como é que foi o lance de palco para ti? Se era sempre com fone, se tipo tu plugava tua guitarra num amplificador como retorno e mandava em linha pro PA, ou tu te ouvia nos fones somente, no retorno de chão? Como é que era essa parte de monitoração de palco de guitarra para ti, de forma geral? Cada vez era diferente? Como é que foi? Agora eu já tô entendendo tudo. Agora o Rafael sabe o que é. Agora o Rafael aprendeu o que é guitarra em linha. Demorou 40 episódios para ele entender. Não, demorou 40 episódios pra eu pelo menos te perguntar e fingir que não, e parar de fingir que tava entendendo. Ligou em linha. Sim, claro, ligou em linha. Às vezes vocês falam umas paradas que só eu e o Dallas assim, ó. Só que eu entende, né? Cara, eu juro, eu tento ser o mais razoável possível, assim, eu tento não ser tão técnico, tá ligado? Mas, tipo, vocês vão aprendendo aos pouquinhos. Chega lá. Rapaz, se for depender de ser técnico em questão de linguagem, só em questão de aula, porque de equipamento eu até sou meio ignorante para equipamento. Aí, exatamente porque assim, eu conheço os que eu tenho e pesquiso pouco a respeito da variedade que tem, né, que existe. Então, às vezes, eu acabo até não sabendo muito também de
tantas coisas, a não ser das coisas que eu tenho. Como você Meu, falou lá no início, de mas isso é uma usufruir o coisa, isso máximo é do que muito eu bom, tenho. velho. Isso é muito bom. Segue assim. É a melhor coisa que tu faz na tua vida. Se não cai naquela de, não, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo. Aham, exatamente esse é o problema, entendeu? Abre um portal. Aham. Pode crer. Deixa eu sair da bolha. Não, mas assim, cara, não era bem um padrão. Até porque, assim, eu particularmente não, sincero, assim, não curto, cara, coisa de estar tocando ao vivo com fone. Eu Hum, sofria, assim, quando tinha que tocar, quando não era em estúdio e tinha que tocar ao vivo e só tinha, tipo assim, a questão do fone. Havia, né, o monitoramento de palco, as caixas de retorno e tudo mais, mas realmente a qualidade principal tinha que estar no fone. Isso me incomodava muito, porque, tipo assim, não é real, cara. É real, né? Mas você não sente aquele impacto do som realmente ao vivão que está rolando na sua frente ou atrás, em volta de você. Tá tudo comprimido no fone, né? No fone, né? É tudo comprimido, tá tudo reduzido para caber ali dentro. Então, eu gosto muito de ouvir o som orgânico mesmo do que tá rolando ao vivão mesmo. Então, assim, me press- a incomodava um pressão pouco, sonora, o ar se até às deslocando, né? vezes, pode crer, eu gosto disso, eu gosto de ouvir mesmo o som do ao vivão mesmo ali na cara. No fone eu sempre me incomodei, sempre tive problema, cara, de encontrar uma regulagem boa para que eu conseguisse tocar de forma confortável. Porque senão me influencia até na minha tocabilidade, porque eu fico incomodado, parece que o timbre não tá legal, parece que o som dali não tá saindo tão bem, parece que o som da bateria. Tá entendendo? Agora, no ao vivo, não. Você, assim, ao vivo que eu falo, né? Sem o fone, com tudo na cara, eu prefiro. Cara, O meu desempenho é até melhor. e tu nunca teve problema com o técnico por causa disso, porque, meu, tu sabe, né? Tu Ah, é já. uma exceção dentro do meio gospel, porque, cara, 95% da galera do gospel toca de fone, né? Até porque nas igrejas Pode o crer. pessoal não permite muito volume, né, no palco. Muito difícil algum guitarrista que usa amplificador nas igrejas, por exemplo. Tu nunca tipo, teve A problema minha, com o cara. técnico? Não, pode falar. Não, não, Desculpa, não corta. não, não cortou, não. É isso que eu te perguntar, se tu nunca teve problema com o técnico em função disso. Sim, sim. Na minha, por exemplo, como eu sou eu estou como guitarrista principal lá e também sou líder dos músicos lá, então as coisas são tudo assim mais do meu jeito, assim, do meu gosto, assim. E lá a caixa é microfonada, é tudo ao vivo. O som, né, sai nos PA principal, mas não é nada de fone, não, é tudo na cara mesmo. Mas eu já tive, sim, dificuldades para encontrar regulagem. Aí o cara, né, por não conseguir encontrar regulagem ali que para mim ficaria confortável, o cara, né, se estressava. Poxa, pô, se decide aí, cara. De falar assim mesmo, pô, o cara não se decide não, cara. Se decide aí, irmão. Aí eu fico sem graça, né? Porque eu não sou de ficar discutindo, debatendo. Aí, não, Claro. não, cara, tá beleza. Aí deixava do jeito que tava. Mas não tava Sim. bom para mim, assim, entendeu? Mas para evitar conflito, chateação, até vai que o cara que tá com a mão na arma, né? Se o cara quisesse mutar o meu som pra galera, eu ia estar me acabando lá curtindo o som do fone, mas ninguém estaria me ouvindo na frente. O cara pegou pirraça É, comigo e, pô, então, não, é. beleza, pô, tá show de bola. E deixava. Mas já tive sim, cara. E dentro da turnê, tu usava amplificadores das locações, então, dos locais que tu tocava. Então, tu usava amplificadores nos shows. Isso, correto. Tudo microfonado. Eu evitava a linha. Era uma, tipo assim, das minhas exigências pessoais. Saquei. Não querer tocar direto na linha. Ah, não, mas tem aqui um adaptador e tal. Não, cara. O meu som não funciona legal em linha, não. Eu preciso de um amplificador, seria possível? Claro, falar de forma educada, né? Nada Claro, claro. Não, se não Sim, tiver, não toco. De forma nenhuma, eu toco sim. sim, Mas se for possível, para mim seria claro. mais confortável. E os caras, né, exatamente pela maneira como você pede, os caras não vê problema. Não, irmão, vou lá Sim, sim, sim. sim. Tudo é como também você fala. Se chegar já de forma altiva, impondo, falando aí, cara, você se quebra.
Com E eu, certeza. graças a Deus, sempre evitei isso. Legal. Cara, detalhe que eu ia te dizer, que daquela hora que a gente comentou que eu te considero um cara que toca com emoção, um detalhe que me chamou muita atenção quando eu comecei a te ver tocar assim, que é por dois aspectos, né? Pelo aspecto musical e técnico de guitarra, assim. Tu usa muito bem a alavanca nas tuas melodias. Tu faz um trêmulo bem suave, sabe? E aquilo ali fica muito legal. E eu sempre notei nos vídeos que tu tocava que a regulagem da tua alavanca estava muito leve. Ao menos parecia ser. Parecia que tava movendo a alavanca assim com força zero, sabe? É isso Uhum. mesmo? Tu tá com a tua alavanca, a tua gima fica bem reguladinha e bem leve, porque eu vi que tu não precisava fazer tensão, força para fazer o vibrato. Tu fazia simplesmente assim, ó. Bem Aham. lento, bem lento o trêmulo com a alavanca, soava super bem e dá para ver que era muito suave o movimento, assim. É isso mesmo? É sim, inclusive foi até eu mesmo que regulei ela daquele jeito. Foi um experimento Legal. que eu fiz que deu certo e que a minha guitarra não desafina. Ela não é, né, de microafinação, é uma Stratocaster, padrãozão e simples, né? Pelo Sim, valor, como eu falei, agora ela está mais popular, né? E até foi legal o que você falou, que muitas pessoas, depois que passaram a me conhecer, a ver os meus vídeos e meus equipamentos, passaram a adquirir equipamentos semelhantes aos meus, por conta do som que eu conseguia e que eu consigo tirar com esses equipamentos simples, né? E tenho realmente, certeza. cara, inclusive a Tajima teve uma época que chegou a negociar comigo a questão de endorse por conta dessa popularidade, porque a TG 530 deu um salto de popularidade. E foi até também devido a alguns vídeos meus, Que assim legal. como a questão da G1 X-On. Cara, eu tenho muitos contatos de pessoas falando assim, cara, aí hoje eu tenho esse equipamento aqui, eu peguei por causa do seu som e tal. Aí a gente negociou, mas não rolou, né? Tipo assim, existe de uma certa maneira uma panela, né? Hum, Mas houve uma negociação bem avançada que quase aconteceu. Mas eu fico feliz de alguma maneira já ter contribuído para a galera aí. Mas assim, com relação à alavanca, o que eu fiz? Eu tirei uma mola, a guitarra costuma vir com 3, né? Eu tirei uma das molas lá de trás da ponte, ela vem assim, eu tirei a mola do meio, então ela só ficou com as duas uhum. molas assim, Ô, Opa, tá tudo a bem? mola. não te machucou aí? Não, Parece que o cara caiu, né? Aham. ela, ela só ficou, ela ficou, né, eu esbarrei aqui, né? Ela ficou com uma mola assim, e Sim, além dessa mola assim, eu afrouxei um pouco do parafuso que deixava ela mais pesado. firme para trás. Tensionado. Então, o que ela fez? Consequentemente, a ponte que estava colada na madeira levantou. Então, Sim. a ponte minha fica assim, ó. A madeira está Uhum. aqui, ó, mas a minha ponte está assim. Então, eu posso fazer esse movimento a hora que eu quiser com ela. E foi um experimento que eu fiz que deu certo e que várias pessoas copiaram, porque eu postei isso, né? Postei lá nos grupos no Facebook, postei no meu canal, compartilhei no Instagram. Aí várias pessoas copiaram e que deram certo para elas. A guitarra não desafina, não sei o porquê. Não sei a mecânica, a explicação científica do Sim. porquê disso, mas a minha rola de boa e realmente é muito suave, muito legal. E hoje eu não sei nem tocar sem alavanca. A minha mão já vai de forma automática caçando alavanca. Já, Sim, já sim, gerou sim. uma memória muscular. Eu Pode crer. procuro ali, se não tem, caramba, parece que uma parte da minha música foi embora. Não, Já acredito, virou, cara. pô, algo natural, cara. Sim, Natural. eu noto, é muito marcante, assim, na tua forma de tocar esse uso da alavanca. E é uma das coisas que eu considero que é a teu favor, em função da emoção, assim, porque é um diferencial, sabe? Dentro do teu estilo, sabe? As melodias que tu cria, usar a alavanca ali, sempre tem uma finalização bonita e tal. Então, muito legal, cara. Tá de parabéns mesmo pela tua musicalidade, sendo bem sincero aqui, de coração. Eu acho muito bom, Eu muito legal. agradeço.
Agradeço e fico feliz por isso. Maravilha. Cara, queria te agradecer de coração aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade conosco aí. Foi muito legal, cara, bater esse papo contigo. Eu nunca tinha conversado mais do que algumas ideias contigo ali em posts e tal. Legal conhecer a tua história e saber a tua trajetória toda. Obrigado aí de coração por ter aceito e com certeza a galera vai curtir esse bate-papo de hoje aqui. Vai aprender e vai se divertir com a tua história também. Eu fico feliz de estar contribuindo de alguma maneira com algo que tudo começou como um sonho de criança, todos nós temos diversos sonhos. E por insistência eu consegui conquistar alguns deles, mas tem mais aí para conquistar. Eu espero em breve ter uma outra oportunidade aí para contar, ó, conquistei mais isso aqui, eu tinha essa expectativa, consegui. Assim Claro. como eu espero que vocês também, né, dentro das expectativas, dos desejos de vocês, consigam, assim como o Rafael, cara, tu vai conseguir essa Epifone aí. É teu Claro que sonho, vai lá, vai. Claro que vai. Numa live futura a gente vai tá comemorando isso aí. Mas eu acho que assim, meu, eu vou dar uma dica, né? Eu acho que essa Epiphone vai só legal, mas sem os pedais de MF Mode e um pedal bode da Kairos, usando uma camiseta La Roca junto e palhetas Schultz no timbre, eu acho que não funciona. Eu acho só isso que eu acho, entendeu? Tá louco, Deixa tá eu louco. tirar minha dúvida de iniciante, de amador, de quem não toca guitarra. Dallas, é a Epiphone que tu deseja? Tem algum modelo específico, assim, só pra gente já botar ela, assim, lá na frente como base? Lembra que a gente falou naquele podcast, tá? Eu acho que é uma Cara, Les Paul, né? É Les Paul, Les não é? Paul Jr. Les Paul Ah, Jr. Les Paul Jr. Ah, sim, Isso. sim. É uma aqui- guitarra que tem só um captador, né? Isso, é a que eu mais curti tocar, é a mais bala que eu curti. É baratinha, De tudo, de R$4.500. som. Tá de boa. Não é muito caro, não. Eu tô Dá de A empresa podia me dar de presente ainda. teu Aí, ó. Fazer a campanha. Inclusive, eu ia dizer, agradecer ao Lucas aí pela presença, pelo tempo também, um cara extremamente humilde, eu ia dizer, levou a palheta da humildade Schultz. Né? Prêmio Palheta da Humildade. Troféu palheta da humildade Schultz. Não, mas, cara, foi muito bala mesmo. Muito bala mesmo. Brigadão pelo teu tempo aí, brigadão por aceitar esse convite de trocar essa ideia com a gente. Desculpa se a gente foi muito idiota em algumas partes, mas Nada, essa diversidade aí é top. Valeu mesmo, brigadão. Parabéns aí pela tua história. Curti muito mesmo. E vamos embora, se Deus quiser, mais pela frente a gente consegue se encontrar de novo. Quando vê um dia presencialmente, se Deus quiser também, né? A gente consegue ajustar para fazer um podcast certeza. presencial. Fazer um churrasco aí no Rio, né? Ó, Aí, ó. Vem que aqui a galera gosta de churrasco, galera. Mas parece que aí o lado de vocês aí também bomba no churrasco, né? Talvez seja um pouco diferente do nosso aqui, mas os tem que ser vídeos no que eu vejo espeto. é brabo. Tem que ser no espeto, não pode ser na grelha. Aqui é só na grelha. Não. Nem tá tanto assim mais, né? Que a gente já, uma época era, agora a galera já bem que aderiu à grelha também, né? A galera aceita hoje em dia. A gente fez um churrasco no fim de agora na grelha, nem dá nada. Sábado mesmo aqui teve um. Aqui o pessoal é carnívoro. Não tem. Vegetariano. Aqui passaria mal, cara. Eu sei que só vai dar um problema aí. Quando a gente quiser comer salsichão e tu me dizer que é linguiça. Aí não dá. Essa briga é fogo, né, cara? Era carioca o cara que fez aquele tumulto? Era carioca? O Defante, não, né? o Defante. Era carioca? É carioca, carioca. Conhece o teve um cara Defante, Lucas? Oi? Conhece o Defante? Diogo Defante? Não é músico, é humorista. É humorista. Rapaz, me perdoe a ignorância, mas talvez eu conheça, mas Ele é carioca o nome e assim... ele criou, ele faz um humor diferente, né? É um humor que não é para todos. Mas ele criou uma briga entre o Rio e o Rio Grande do Sul que não é salsichão, a gente chama de salsichão aqui. É linguiça. Aí é cara, linguiça? aí é linguiça. Mesmo. A linguiça toscana, né? É, toscana. O que é linguiça toscana pra gente é salsichão aqui.
ligado? Isso. É mesmo? Aqui É, não. aham. Aqui salsichão é uma salsicha comum grande. Aqui Que é aquela linguiça. salsicha de cachorro quente. É, Aí, Isso, aí, não. salsichão pra gente seria aquela que é maior. Sim, tô ligado. Aqui costuma ter, essa sim costuma ser assada no espetinho. Bota no Pode crer. espetinho e assa no churrasco. Agora, o restante a gente chama de linguiça por aqui. É, não. A gente aqui chama de salsichão, a linguiça toscana para nós é salsichão. E daí ele entrou num vídeo de um Galdério churrasqueiro aqui, veio uma galera falando pro Galdério não era, que ele falava errado, que era linguiça e não sei o que lá. E Bah. aí o Galdério ficou bravo, nossa, deu uma baita uma treta na internet aí por causa da discussão que não era linguiça, era salsichão. Salsichão. Agora, Essas agora coisas. que treta massa, hein? Aham. Galera, Quem entra numa treta dessa, hein, cara? pois é. Bora lá, então. Oi, E e se foi tu feio, não- foi feio? É. Foi Então, feio, foi feio. Lucas, vou te agradecer. Vou cortar os guri. E se tu, guitarrista, tá nos assistindo depois dessa parte de Ana Maria Braga, já segue o Lucas nas redes dele, vão estar aí na tela. É Lucas Veiga Guitar. Isso? Ih, o Lucas travou. Mas, É guitarra Tá ou tudo- guitarra? voltou. Eu acho que é guitarra, Lucas Veiga Guitarra, né? As suas redes sociais, né? É Lucas Veiga Guitar. É como se fosse guitarra guitarra. em Ah, tá. inglês. então eu estava Em certo. inglês. Beleza. Já deixa o like, Fechou te inscreve todos. aí no podcast. Se tu está ouvindo pela plataforma de streaming, favorita ele aí como teu podcast favorito para te receber as notificações. Já deixa o like e de segunda a segunda no @Pablo Klein, conteúdo todo dia, segunda blog, terça live, quarta conteúdo de carrossel, quinta nosso podcast, sexta, sábado e domingo mais conteúdo de vídeo e imagem todo dia. Porque a gente é uma máquina de produzir conteúdo infinito. Ah, te liga que daqui a pouco eu vou lançar meu curso. Ah, que é? Então tá, Então, fechou todas, senta a palhetada e bora emocionar.